Fala galera, beleza? Estamos de volta. Dinâmica, aula 5. Aula 4 foi sobre plano inclinado. Hoje é atrito. E as próximas aulas, 2 ou 3 próximas aulas, a gente vai fazer exercício. Exercício de um nível bem elevadinho, né? ITA, AFES, PSEX, tá legal? Você vai curtir. Por falar em curtir, curte, compartilha, se inscreva no canal, você vai me ajudar bastante e a gente vai ajudar mais pessoas por aí. Beleza? Mas sem enrolação, bora lá para a aula de atrito? Força de atrito, força de atrito. No cursinho é comum ter aluno que fala: professor, força de atrito é 1000 vezes anormal, vamos fazer exercício. Galera, sempre tem alguma coisa que você pode pensar que sabe e não sabe. Preste atenção, tenta entender o conceito, porque você às vezes chega na hora da prova, sempre trave alguma coisinha, porque está sempre achando que é só aplicar a formulinha, né? Vamos dar uma olhadinha direitinho o que é o atrito, vamos ver se não tem nenhuma surpresa aí para você. Depois a gente vai aplicar, tá legal? Então vamos lá, força de atrito, aula 5. Aqui só estou dando uma passada bem rápida, só para a gente contextualizar, né? Tá falando aqui do Leonardo da Vinci, 1452-1519, diz aí ele ser um dos primeiros a se preocupar, a dar importância a esse atrito aí nas construções lá das suas máquinas lá, né? Aí tem as leis de atrito do Da Vinci, que diz que a área de contato não tem influência sobre o atrito, né? Então o tamanho dessa área, se é maior ou menor, não importa lá no cálculo do atrito. E dobrando-se a carga de um objeto, o atrito também é dobrado. Diz que é a lei de Da Vinci lá, esse segundo item aí, você que já sabe que força de atrito é 1000 vezes a normal, vai estar lá normal, você que não sabe vai entender, tá? Esse outro cara aqui parece que redescobre as leis de Da Vinci depois de um certo tempo e vai dizer que o atrito, né, ele revisita lá as leis de Da Vinci e vai dizer que o atrito depende da rugosidade das superfícies, né? Que a gente sabe que é isso mesmo, é a imperfeição entre as superfícies que geram esse atrito aí. Tá legal? A gente vai dividir o atrito em duas partes, estático e cinético. Estático e cinético. Por quê, professor? Qualquer empurrão que você dê num móvel na sua casa, numa mesa, num sofá, ou se você já teve que empurrar um carro, você deve ter percebido que a força que a gente precisa para iniciar o movimento, ela é sempre maior do que a força necessária para manter o movimento. Por que isso, professor? Imagine você, a gente viu aquela rugosidade, que os corpos parados, aquelas imperfeições, rugosidades estão bem encaixadinhas. E quando os corpos se destacam e entram em movimento, fica mais fácil, ali já pode haver desgastes, vibrações, as imperfeições não estão mais, né, as rugosidades não estão mais encaixadas. Isso facilita manter o corpo em movimento. Legal? Vamos lá. Então a força de atrito sobre um corpo tem sempre sentido oposto ao seu movimento, ou tendência ao movimento em relação ao corpo. Vou explicar melhor. Vamos lá. Imagina um corpo qualquer, imagina um corpo lá sobre a sua mesa na cozinha, lá um objeto, um prato, o livro que você pôs lá que você está estudando sobre a mesa. Mesa perfeitamente horizontal. Quais as interações que você vê aí? Quais as forças que você vê aí? O teu livro, o teu prato sobre a mesa deve interagir com a terra, que é um puxão que a terra dá, que a gente chama de peso. Que outra força? A mesa está sustentando, é a segunda interação, uma de campo gravitacional com a terra e a outra de contato com a mesa, que a gente chama de força normal. Por quê? Porque é normal, perpendicular à superfície. Fechou? E o atrito, professor? Se não existe solicitação ao movimento, nem movimento, o atrito não aparece. Ela só aparece contrária ao movimento e quando o corpo é solicitado. Agora imagine que você vai lá e dá um puxãozinho, tá? Você amarrou uma cordinha aqui, alguma coisa, ou foi lá com a sua mão e fez um puxãozinho no objeto. Agora sim, gente, esta força solicitou o corpo entrar em movimento, então agora vai aparecer o atrito. Mas olha que interessante, vou voltar aqui.
Aqui eu tinha a força normal, porque é uma interação com a mesa. A força F, que eu estou dizendo que é você que está fazendo. E a força peso, que é a terra. Então eu tenho 3 agentes, 3 interações, 3 forças. Como é que vai aparecer o atrito? Se não vai aparecer nenhum outro agente. O fato de você puxar o objeto, a força de contato com a mesa fica inclinada. Porque aparece sobre a mesa uma força que é compressão sobre a mesa e a mesa sustenta o corpo, mas uma força tangencial à mesa que impede que ou oferece resistência a esse deslizamento. Tá legal? Então a força de contato com a mesa, ela fica inclinada. Eu continuo tendo 3 agentes, 3 interações, 3 forças. Peso, força F e essa força que eu chamei de C. C de contato com a mesa. Só que essa força, a gente não trabalha com ela assim. Fica mais fácil eu decompor ela e trabalhar com as suas componentes. Uma projeção aqui na vertical e eu vou chamar de força normal, normal à superfície. Então, a força normal, na verdade, ela é a componente normal da força de contato. E o atrito que aparece aqui é uma projeção dessa força na horizontal, que é a força que oferece resistência a esse deslizamento. É uma componente tangencial, que eu vou chamar de FAT, força de atrito. Então, eu tenho uma componente normal à superfície e uma componente tangencial. Se você for contar aqui, eu só tenho 3 forças, 3 interações. Uma interação com a terra, uma com você e uma com a mesa, que eu quebro em 2. Fica muito mais fácil trabalhar com a normal e com a tangencial, que é o atrito. Tá indo? Aposto que você não viu isso na sua escola dessa maneira, né? Bom, vamos lá. Inclinei o corpo. A aula passada, a aula 4, foi aula de plano inclinado. Inclinei o corpo. Quantas forças você está vendo aí? Peso. Né? Você inclinou a mesa, pegou a mesa na sua casa e deu uma erguidinha. Que força você está vendo aí? Peso e força normal. A normal é normal, a superfície fica inclinada. Agora, sem que ninguém puxe esse corpo, ele já tem tendência ao deslizamento, né? Porque esse peso, aula 4, volta lá. Essa aqui é a aula 5, volta na 4. Eu posso quebrar ele em 2 partes. Um PY e um PX. Olha lá, o PY é a componente normal à superfície e o PX é uma componente tangencial à superfície. O PX. Na verdade, eu só tenho 2 forças, 2 interações, uma com a mesa e uma com a terra. Mas esse peso, eu quebrei ele em 2 componentes e eu vejo que ele tem uma componente tangencial à mesa. Esse corpo está solicitado ao movimento. Então aparece uma força de atrito, né, que é, na verdade, a força de contato com a mesa, que vai ter uma componente normal e uma componente tangencial, que eu chamo de FAT, força de atrito. Tá? Esse corpo pode estar em repouso ou em movimento. Ele pode estar em repouso, então o atrito é estático, se o PX não conseguiu romper com o atrito estático máximo, ou ele pode estar em movimento e aí está agindo um atrito um pouco menor, que é o cinético. Tá? Tudo bem? Vamos lá? O atrito, né? Vamos para a formulinha que vocês sempre gostam, né? O atrito é proporcional à força normal. Lembra lá da ideia de carga, né? Que se eu dobro a carga, que é o que estava escrito nas leis de Da Vinci, dobrou a carga, dobra o atrito, né? Se eu dobro o peso de um corpo, ou se eu comprimo ele contra a mesa, a força de sustentação é maior, a força normal é maior. Basta você comprimir uma mão contra a outra, você vê que o atrito é maior. Depende dessa força de contato, tá? E aí o Coulomb lá da eletrostática também andou falando de atrito, e ele fala que o atrito cinético, que envolve lá o movimento, esse valor dessa força não depende da velocidade, tá? Então vamos lá? E como é que fica a equaçãozinha, professor? A força de atrito é proporcional à normal. Então FAT é proporcional à normal. São 2 forças. Então tem força de um lado, força do outro, e esse cara é um número puro, esse μ. Tá? Ele é um coeficiente de proporcionalidade entre a força de atrito e a força normal. Tá? Ele não tem unidade. Esse cara a gente chama de μe e de estático, quando o corpo está em repouso, e esse é o cinético, quando o corpo está em movimento,
Isso a gente calcula em laboratório, né? Laboratório dá para a gente fazer um experimento e calcular esses caras aí. Então vamos lá. Retomando um pouquinho. Corpo apoiado numa mesa, força-peso. Que mais? Força normal. Se ele não é solicitado a entrar em movimento, ele está em repouso e não tem atrito. Fechou? Cadê o atrito aí? É zero, não tem atrito. Cuidado. Aí, vamos lá que eu peguei e apliquei uma força. Agora sim, interação com a mesa, interação com a terra, e ele foi solicitado por uma força F, por exemplo, você, a entrar em movimento. Ele pode entrar em movimento ou não, tudo depende se essa força F supera a força de atrito estático. Eu marquei aqui o atrito estático. Vamos supor que o atrito estático, tentei desenhar do mesmo tamanho, equilibrasse a força F. O corpo não entra em movimento, tá? Então o corpo está em repouso, o corpo está estático. Só que esse atrito estático tem um valor máximo, que eu calculo com a expressãozinha μ vezes a normal. Aquilo me dá o μ estático máximo. A gente vai ver no gráfico já já. Então, não consegui tirar o corpo do repouso? Não, está estático. Não rompi com o atrito estático. Aumento a força. Olha lá, fiz uma força maiorzinha. Só que o atrito estático, galera, é uma força de solicitação. Então tá lá as ranhuras, as imperfeições dos corpos unidos. Você faz uma força, sustentou. Faz uma força, equilibrou. Faz uma força, equilibrou até que rompe, tá? Então eu posso ter aumentado a minha força F e o atrito estático aumentou também. Só que tem que ter um limite nisso, né? Tem um limite. Chega uma hora que ele fala, não aguento mais, me entrego. Aqui ele segurou. E agora? Vamos supor que eu aumentei mais um pouquinho minha força F. Tá vendo que esse vetor está menor do que esse? Eu aumentei um titiquinho lá a força F. E aí a força de atrito, olha lá, ao invés de aumentar para equilibrar, digamos que ela não conseguiu. Aí o corpo entra em movimento, porque eu rompi com o atrito estático máximo, e eu entro na fase de atrito cinético. O cinético é menorzinho, então eu vou conseguir acelerar esse corpo na direção dessa força F. Se eu diminuir o valor dessa força F e equilibrar com a força de atrito cinético, como ele já está em movimento, lembra da dona inércia? Espero que sim. Aula 1, né? A inércia, aula 1 de dinâmica. Se eu diminuir essa força F para um valor que equilibre com o atrito cinético, como o corpo já está em movimento, a inércia diz para mim, um corpo em movimento tende a manter-se em movimento em linha reta com velocidade constante se a força resultante for igual a zero. Então, se essa força diminuir, equilibrou, a resultante é zero, mas ele mantém em movimento. Ele só vai desacelerar se a força F for menor que a força de atrito cinético. Ok? Vamos dar uma olhada nisso, olhando para o gráfico, que fica legal, tá? Aqui eu estou dizendo que ele está em movimento e é o atrito cinético que age. Bom, olhando um pouquinho para o gráfico, a gente já sabe como calcula o atrito, é μ vezes a normal, a gente vai fazer um exemplo. Calma, a gente vai fazer um exemplo. Vamos fazer um gráfico primeiro. Então imagina aqui, força de atrito, aqui uma força, vamos supor, você empurrando um sofá na sua casa. Então você vai aplicar uma força, F, e vai aparecer uma força de atrito. Só que a primeira fase é o atrito estático. E ele é aquele danado que você faz assim, ó. Você aplica uma força F, o atrito estático cresce. Aplica uma força F maior, o atrito estático cresce. Aplica uma força maior, o atrito estático cresce. Só que ele tem um limite, que a gente vai chamar de atrito estático máximo, né? Ele tem um limite lá, que é para um determinado valor de F que você faz. Quando você atingir esse F, você atingiu a força de atrito estático máximo e o corpo está na iminência de entrar em movimento. Agora mais um fio de cabelo, você rompeu com o atrito estático máximo e o corpo entra em movimento, tá? E se ele entra em movimento, eu caio para um outro atrito que tem um outro coeficiente, que é o μ cinético, tá? E aí, se esse atrito cai, fica mais fácil mover o corpo, porque o atrito cinético, também chamado de dinâmico, tá? Ele é menorzinho, tá ok? Vamos fazer um exemplo para deixar os exercícios mais bravos para a próxima aula. Vamos fazer um exemplo, tá?
aqui eu estou marcando para vocês que os atritos, né, os coeficientes de atrito, não depende da área da superfície, mas depende da superfície envolvida. Imagina o atrito entre um pneu novo e um asfalto novo. E o atrito entre um pneu mais velho, mais careca, e um atrito, sei lá, molhado, com óleo. Superfícies diferentes, coeficientes de atrito diferentes. Ok? Vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo, depois a gente vai fazer bastante exercício. Então, dada aí uma mesa, tá? Eu vou apoiar um corpo e vou dizer que esse corpo tem um coeficiente de atrito estático de meio com a mesa. O atrito estático vale meio. E um coeficiente de atrito cinético que é 0,3, tá? 3 décimos. Esses caras não têm unidade, a gente já viu, vou falar de novo, porque na verdade é força de um lado da equação e força do outro. Esse cara não tem unidade, porque tem que ser um número puro, porque eu estou comparando uma força com outra força, né? Ele só me diz quantos por cento de uma força vale a outra, né? É só um coeficiente de proporcionalidade. Então eu coloquei esse corpo, coloquei aqui uma roldana e vou ligar esse corpo por um fio a um outro corpo para ver se ele entra em movimento ou não. Esse corpo é de 5 kg e eu vou ligar aqui dois corpos, um por vez, tá? Vou ligar um corpo de 2 kg e vou analisar. Esse cara vai entrar em movimento? Sim ou não? Vou analisar. Cuidado, se a tua análise foi 2 kg não puxa 5, você está pensando errado. Eu não comparo massas aqui, são forças, tá? E vou também puxar esse cara com um corpo de 3 kg depois, ver se ele entra em movimento, tá? Vamos lá? Então vamos. Colocando o corpo de 2 kg, deixa o corpo de 3 lá e vamos analisar o que está acontecendo. Primeiramente, eu preciso marcar a força. Não dá para analisar olhando para as massas. Eu preciso marcar a força. É a física das forcinhas. Marcar a força é olhar para as interações, tá? Então esse cara interage com quem? Com a terra. Tem peso. Interage com quem? Com a mesa. Mas vai aparecer essa força com a mesa, com o apoio, né? Aquela que eu falei que era inclinadinha. Duas componentes. Uma que sustenta e uma que se opõe ao puxão que a corda está dando. Uma é normal à superfície e a outra é tangencial à superfície, que é o atrito. Está aqui. Quem é que está solicitando ele entrar em movimento? É o puxão que a corda está dando. Esse puxão a gente chama de tensão ou tração, tá? É uma força via corda. Vou marcar as forças aqui, ó. Peso, ele tem uma interação com a terra e tem uma corda. A corda é a mesma, a tração é a mesma, tá? Então a corda, então esse corpo aqui que está pendurado está interagindo com aquele outro corpo via corda, né? Na verdade é a corda que interage lá, mas é o puxão que esses dois, um está dando no outro através da corda. A tração é uma força interna ao meu sistema. Será que vai entrar em movimento ou não? Para aí, pensa, vai lá, faz o cálculo, tá? O que eu vou fazer primeiramente? Eu vou calcular o atrito estático. Quero ver, será que eu consigo superar o atrito estático? Vamos lá calcular o atrito estático. Eu sempre calculo o atrito estático máximo. Depois eu vou verificar se é ele que está agindo, tá? Então o atrito estático, como eu calculo, a força de atrito é o coeficiente vezes a normal. Coeficiente vezes a normal. Neste caso, vamos olhar para o corpo que está em atrito com o piso. Como aqui na vertical só existem duas forças e o corpo não acelera para cima e nem para baixo, então essas duas forças têm que estar em equilíbrio. O que quer dizer que o valor da normal é o mesmo valor do peso. Por isso eu tirei a normal e coloquei o peso. Tá? Colocando o número. Quem é a força de atrito estático? É o coeficiente de atrito estático, que eu disse que era 0,5. Eu não pus um texto aqui porque era só um exemplo. Os exercícios estão na próxima aula. Então o coeficiente de atrito estático é meio e o peso 50. Por que 50? É a massa 5. Estou supondo a gravidade como 10. 5 vezes 10, 50. Faço essa conta, eu tenho um atrito estático máximo de 25 newtons. Mas quem é que está puxando? De fato, quem está puxando o sistema é esse cara aqui, né? A tração aqui, dentro desse sistema, é uma força interna, se equilibra. Esse cara puxa, é uma força externa, e esse cara oferece resistência.
Vamos ver esse peso aqui? Massa vezes gravidade, galera. Massa vezes gravidade. Não entendeu isso? Volta lá na aula 1. Tá? A massa é de 2 kg e a gravidade é 10. Então o peso é 20 newtons. Opa! Pera aí, professor. O puxão é de 20 newtons e o atrito estático máximo é 25? Então não entra em movimento. Isso, perfeito. Então o atrito que está agindo é 25 newtons. E errou. Isso o pessoal cai sempre nessas pegadinhas. O atrito que eu calculei é sempre o atrito estático máximo, mas como ele está sendo solicitado por uma força de 20 newtons, o atrito que vai responder aqui é 20 newtons. Não faz sentido eu puxar com 25, né? Desculpa. Não faz sentido eu puxar com 20 newtons e haja um atrito com 25, o sistema sobe. Não faz o menor sentido, né? Então qual é a força de atrito que está agindo? 20 newtons. E esse 25 que você calculou é a força de atrito máximo. Por que age 20? Porque o corpo foi solicitado com 20. Então o que eu posso garantir desse sistema? Que ele está em repouso, tá? Ele está em repouso. Vamos trocar esse bloquinho de 2, vamos colocar um bloco de 3 kg, vamos ver o que acontece, tá? Então vamos lá. Troquei, galera. Olha lá, tá vendo aqui? 3 kg. Não precisa marcar as forças de novo. Isso aqui continua valendo. O atrito estático é 25 newtons. Mas se eu for calcular esse peso agora, PB, que é o que está puxando, igualzinho na outra situação, massa vezes gravidade, 30 newtons. Pera lá, professor, deixa eu entender. 30 newtons superou os 25, isso. Então ele entrou em movimento? Entrou. Essa força supera o atrito estático. Então o corpo entra em movimento. E o que acontece quando entra em movimento? Esta força de atrito não é mais a mesma. Agora eu vou trabalhar com o atrito cinético, que tem outro coeficiente, porque as superfícies agora não estão mais perfeitamente, né, enroscadinha lá, então ele consegue romper e consegue deslizar com mais facilidade. Então estou calculando aqui, quem é a força de atrito cinético? Agora é o μ cinético vezes a normal. A normal continua sendo igual ao peso, né, galera? Aqui, ó. Ok? Calculei e deu 15 newtons. É bem menor, estava dando 25, caiu bastante, né? A força de atrito. É só um exemplo. Então agora ele entra em movimento? Entra, né? Porque 30 newtons puxa, já tinha rompido com a força de atrito estático e a força que vai agora de fato agir ainda é menor, é 15 newtons. Então agora ele vai estar em movimento. E vai acelerar. Dá para a gente calcular essa aceleração. Vamos aproveitar? Já viemos até aqui. Vamos calcular essa aceleração. Vamos lá. Como é que fica essa aceleração, galera? Vamos pegar esses corpos e olhar individualmente, corpos livres. Vamos olhar individualmente para cada corpo e escrever a equação que Newton nos ensinou. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Vamos lá? Escrevendo aqui para vocês, ó. Olha para o corpo A. Esse corpo, ó, marquei aqui PA para a gente poder conversar e PB, né? Para não ficar falando peso daquele corpo, peso do outro. Então vamos lá. Esse sistema só existe uma possibilidade de aceleração, né? O corpo lá de cima deve, que eu chamei de A, acelerar para a direita e o corpo B deve acelerar para baixo. Correto? Foi? Tá indo? Comente aí. Manda ideias, sugestões, perguntas. Então vamos lá. Olha para o corpo A. Se ele acelera para a direita, é porque a tração tem que ganhar do FAT, né? Então se eu for escrever essa equação pensando naquele corpo, fica tração menos FAT, né? São forças concorrentes, estão brigando, uma subtrai a outra, me dá a resultante. Vai ver vetores, na aula de vetores tem isso. Essa é a força resultante. E a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Por que eu pus massa de A? Porque eu estou olhando só para ele, ó. Agora vamos olhar só para esse e vamos escrever uma equação também? Para o vídeo e já escreve aí, né? Pega o caderninho. Olha lá. Esse cara tem que acelerar para baixo. Então o peso ganha da tração. Então fica PB menos T. Aí, fechou? PB menos T. Que é igual a quem? A massa vezes a aceleração, né, turminha? Passa a régua. Vamos somar essas equações.
Vamos somar essas equações. Professor, corta o t? Eu não gosto muito dessa coisa de corta, né? Você já me conhece, eu não gosto muito. Eu prefiro entender que eu estou somando tudo de um lado esquerdo da equação e tudo do lado direito. Então, quando eu somo t com menos t, dá zero. Por isso que ele desaparece. A operação corta não existe. E pb somando com menos fat, vai ficar lá o menos fat. Do lado direito, quando eu somar, eu vou somar MA vezes A, MB vezes A. Eu pus as massas, somei as massas e pus o A em evidência, porque esse sistema tem a mesma aceleração. Então o A é o mesmo, por isso está em evidência. Próximo passo, pôr número e fazer conta, galera. Põe número aí. Põe número aí, faz conta. Tá? Você já conhece o valor do peso de B. Tá? Aliás, para e dá uma olhada para essa equação. Eu poderia ter escrito ela direto? Poderia, né? Porque a única força que está solicitando o movimento é PB. A atração são forças internas do sistema. Tá? Forças internas de um sistema não põe o corpo em movimento. E quem está oferecendo resistência ao movimento é o FAT. Então PB menos FAT arrasta toda a massa vezes a aceleração. Ok? Botando um número aí, o PB nós tínhamos calculado, o FAT nós tínhamos calculado, está até aqui. A massa é 5 e massa 3, 8. Então dá 15 igual a 8A. Passo o 8 dividindo. 15 sobre 8, 1,9 aproximadamente. Tá? Mas isso foi só um exemplo. Os exercícios mais pesados vêm na próxima aula. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Você me ajuda, eu ajudo você. Tá? E a gente ajuda mais pessoas, ok? Não custa nada, é só apertar o botãozinho lá, e você já está ajudando muito, tá bom? A próxima aula é exercício nível ITA, nível AFA, nível SpaceX. Vem comigo que física não é só para quem é físico, você também pode. Falou, galera, abraço.